Hoje vamos retomar a nossa última aula sobre os fatores do clima. Se bem se lembram, na aula passada estivemos a falar da influência que a latitude e o relevo ou altitude exercem sobre a temperatura e sobre a precipitação. Hoje vamos abordar os dois outros fatores do clima, que são as correntes marítimas e a proximidade do mar e continentalidade. Ora, é por este que nós vamos então começar a aula de hoje. A proximidade do mar, portanto, exerce influência à escala quer regional e quer local. O que quer dizer que os lugares que estão situados à mesma latitude, mas que se encontram a diferentes distâncias em relação ao mar, vão ter comportamentos diferentes, quer na temperatura, quer na precipitação. Portanto, a proximidade do mar ou o inverso, a continentalidade, que é o mesmo que afastamento do mar, exercem uma ação distinta sobre os elementos do clima. E mais uma vez, vamos dar mais importância à temperatura e à precipitação. Ora, qual é então a influência que a proximidade do mar exerce na temperatura no verão? Ora, no verão, e nós temos aqui um mapa que mostra a localização de 4 cidades europeias situadas praticamente à mesma latitude. Se vocês repararem aqui no mapa, temos os valores de latitude, eles são todos muito semelhantes, mas se formos analisar à lupa o comportamento dos elementos do clima, ele é diferente. Ora, então, numa situação de verão, a água do mar, como esteve todo o inverno a arrefecer, não é? A perder energia, tem uma temperatura mais baixa do que a superfície continental, do que a Terra. O que quer dizer que os ventos que têm um trajeto marítimo, portanto que sopram do oceano, ao incidirem nas áreas litorais, vão contribuir para o seu refrescamento, ou seja, vão contribuir para que as temperaturas não subam muito. O que quer dizer que, analisando aqui estes dados concretos destas 4 cidades, nós podemos claramente verificar que quanto mais perto do mar, numa situação de verão, mais baixas são as temperaturas. Se repararem, portanto, temos aqui uma cidade no Reino Unido, uma na Holanda, uma na Polónia, outra já aqui na transição para o continente asiático, no Cazaquistão. Quanto mais entramos no continente e nos afastamos do mar, mais altas são as temperaturas. Ora, e no inverno, o que é que acontece? No inverno verificamos uma situação oposta, como é evidente. A água do mar encontra-se mais quente do que os continentes. E porquê? Porque a água, ao contrário do que acontece com a terra, com a areia, demora mais tempo a aquecer, mas também demora mais tempo a arrefecer. Então, ela passou todo o verão a aquecer, a acumular energia e vai manter-se assim durante muito tempo. Ela vai demorar muito a arrefecer. Então, no inverno, a água do mar está mais quente do que os continentes. Então, mais uma vez, os locais situados mais próximos do mar vão receber ventos úmidos que vêm com uma temperatura superior ao ar que encontramos dentro dos continentes. E, portanto, esses ventos que têm um trajeto marítimo vão suavizar, vão amenizar as temperaturas das áreas litorais no inverno. Está bem? Portanto, nós podemos facilmente confirmar isso com estas 4 cidades. Mais uma vez, portanto, quanto mais avançamos para dentro do continente, portanto, quanto mais afastados do mar nos encontramos numa situação de inverno, mais baixas são as temperaturas. Portanto, temos aqui Reino Unido 5,9 graus, depois a cidade holandesa já temos 2,2, na Polónia menos 3,3 e mais afastado do mar ainda temos o Cazaquistão, portanto aqui esta cidade com menos 11,2. Ora, a uma escala muito mais pequenina, mas se quiséssemos comparar, por exemplo, a nossa cidade de Aveiro com a cidade de Viseu, não víamos uma disparidade tão grande nos valores, mas certamente que, analisando uma situação de inverno, íamos ver que Aveiro tem temperaturas menos frias do que Viseu. Portanto, Viseu arrefece mais. Porquê? Porque está mais dentro do continente, já não vai sofrer essa ação, a influência dos ventos
úmidos e mais quentes e, portanto, arrefece muito no inverno, enquanto que Aveiro vai ter sempre temperaturas mais amenas, quer no inverno, quer no verão. Ora, portanto, concluindo, o mar exerce uma ação moderadora sobre as temperaturas das áreas litorais. O que é isto moderadora? Ele suaviza as temperaturas. Portanto, não sobem muito no verão, nem descem muito no inverno. Está bem? Portanto, o afastamento em relação ao litoral aumenta a continentalidade. E assim, os locais que estão mais dentro do continente têm temperaturas mais altas no verão, mais baixas no inverno, contribuindo para terem maiores amplitudes térmicas anuais, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima é maior. Ora, mas também há influências na precipitação. E se vocês repararem, o último dado que aparece aqui em cada uma dos quadros de cada cidade são os valores, portanto, totais de precipitação em milímetros. Ora, e como é evidente, também há uma influência do mar sobre estes locais. E porquê? Porque, de um modo geral, as áreas litorais recebem mais ventos úmidos. Ora, se são mais úmidos, não é? A probabilidade de ocorrer formação de nuvens e precipitação é maior. À medida que o ar vai entrando no continente, ele vai perdendo progressivamente essa umidade, porque vão formar-se nuvens primeiramente nas áreas litorais, eles vão descarregando aí, portanto as nuvens vão descarregando aí essa umidade sob a forma de chuva, e à medida que vão entrando no continente, os ventos já são mais secos. Portanto, de uma maneira geral, se não houver interferência de outros fatores, os locais próximos do mar têm maiores valores de precipitação do que os que estão mais no interior. E, portanto, vendo à lupa estes 4 exemplos, constatamos então que Reino Unido e aqui a Holanda têm valores de precipitação muito mais superiores às outras 2 cidades que já estão mais dentro do continente. E, portanto, quanto mais afastado um local estiver do mar, menor será a sua precipitação. Ora, para terminarmos aqui a ação dos fatores do clima, importa também falar nas correntes marítimas. Toda a gente sabe o que são correntes marítimas, não é? Portanto, tem a ver com a deslocação, com o movimento das águas oceânicas e elas vão funcionar como, no fundo, a redistribuição do calor que existe no planeta. Ora, se vocês olharem para este mapa, as setas a vermelho mostram correntes quentes e as azuis correntes frias. Portanto, elas têm diferentes temperaturas, mas também salinidade. Logo, os locais que são afetados por estas correntes, locais litorais, como é evidente, vão sentir também uma influência nas suas temperaturas e precipitação. Ora, e que influência então é essa? Então, as localidades, os locais, as cidades, os países que são afetados por correntes marítimas quentes vão ter temperaturas mais altas ao longo do ano e também uma precipitação mais abundante do que as que são afetadas por correntes frias. Portanto, se nós compararmos 2 cidades aqui à mesma latitude, portanto, temos aqui um local na Groenlândia, não é? E temos outro local praticamente à mesma latitude, mas na Noruega. Ora, se compararmos as temperaturas médias mensais, são muito diferentes. E se compararmos, portanto, quer as mais altas, quer as mais baixas, se compararmos também a precipitação, os valores também são muito diferentes. Portanto, isto para provar então que os fatores do clima não exercem influência isoladamente. Portanto, se estes locais se encontram à mesma latitude, tinha que haver aqui uma outra razão que explicasse este tão diferente comportamento, quer da temperatura, quer da precipitação. Ora, então, neste caso concreto, são as correntes marítimas que exercem influência. E, portanto, enquanto a Groenlândia é afetada aqui por correntes frias, isto vai fazer com que as suas temperaturas médias sejam mais baixas e tenhamos menores valores de precipitação. Em oposição, a Noruega é afetada por correntes por correntes quentes. Logo, as suas temperaturas médias vão ser mais altas e as precipitações também. E porquê? Porque, sendo as temperaturas mais altas, vai haver mais evaporação,
Logo, maior nebulosidade, mais formação de nuvens, mais precipitação. Ora, espero que tenham percebido então a ação dos elementos climáticos e é com base então nesta explicação que vamos à atividade de hoje. Bom trabalho e até já!